Chamavam-no Barnabé, filho da consolação. Viu em Paulo um futuro que poucos enxergavam e apostou esperança. Vendeu campo, abriu portas, acalmou temores. Em Antioquia soprou coragem em viagens em que levou paz. Onde muitos veem problema, Barnabé via possibilidade. E o reino cresce quando a gente acredita no recomeço do outro. Em casas apertadas, escutou feridas e devolveu fôlego. Quando a missão esgarçou amizades, segurou as pontas sem romper. Acolheu Marcos, apostou de novo, e o que parecia perda virou preparo. Nos portos, reuniu pessoas improváveis à mesma mesa. Consolação não é palavra macia, é braço que levanta e caminha junto. Soube sair de cena sem deixar de sustentar o cenário. Seu nome ecoa onde alguém recomeça sem ser julgado. E até hoje, cada gesto de encorajamento carrega um traço de Barnabé. Ele sabia que confiança é semente que floresce no tempo certo. E cada abraço oferecido era ponte para um coração cansado. No exílio de pedras e vento, João ouviu trombetas sem metal. 7 cartas viajaram antes de serem escritas. Já estavam no coração das comunidades. Candelabros acesos, portas abertas, um trono acima dos tronos. Dragões não vencem quando a esperança escreve. No fim, não é o medo que assina a última linha. É o Cordeiro. E a cidade que desce não tem noite, porque a luz não se apaga. Quem tem ouvidos, escute. A história ainda caminha para a luz. Entre rochas e sal, ele aprendeu a ver além do horizonte. Portas que ninguém fecha, nomes escritos onde o tempo não apaga. Os passos das igrejas soaram como maré, ora forte, ora mansa, mas sempre voltando à praia da vida. E, no rolo aberto, a dor ganhou sentido, a luta ganhou canto, a esperança ganhou forma. Porque a última palavra não é ruína, é nova criação. Quando as vozes divergiram, Tiago ergueu uma ponte. Em Jerusalém, escutou gentios e judeus, peso e promessa. Sua palavra foi coluna, nem fardo inútil, nem graça barata. A fé que age, escreveu, é fé que vive. Com mãos gastas e joelhos de oração, guiou um povo no labirinto das novidades. Cristo no centro, e o caminho se desenha. No conselho, pesou escrituras e lágrimas. Não impor jugo, mas guardar o coração do ídolo e da injustiça. Determinou pouco, exigiu o essencial, e a paz encontrou passagem. Cuidou dos pobres, firmou os vacilantes, uniu irmãos separados pela história. Assim, a cidade tremeu não de medo, mas de misericórdia organizada. Seu tom sereno desarmava discussões antes que virassem feridas. Entendeu que a autoridade verdadeira nasce do joelho dobrado. E até o fim, manteve o evangelho simples e inteiro, como o pão repartido. Quer mais bolsa de couro, 30 moedas, um beijo que pesa séculos. Judas caminhou por vielas onde a sombra cresce rápido. Ninguém acorda traidor ao amanhecer. É o coração, pouco a pouco, que se perde do caminho. Quando percebeu, o silêncio gritou alto demais. A história não o celebra, ela nos alerta. Entre moedas e misericórdia, escolhe a misericórdia. Porque quem cai pode voltar, se encontrar uma mão. Houve lágrimas na madrugada e passos sem destino. Moedas rolaram no chão como culpa que não se guarda. Campos ganharam nomes que doem, memórias ganharam marcas que ensinam. Se a noite parece interminável, ainda existe uma aurora possível. Onde a verdade é confessada e a graça abre a porta para retorno. Nem toda queda é o fim. Às vezes, é o início do reconhecimento. O amor que Judas traiu foi o mesmo que permaneceu de braços abertos. E até nas trevas mais densas, há um sussurro. Ainda há perdão. Entre perdas e promessas, uma comunidade orou. Precisavam de testemunhas. E Matias estava lá, desde o início silencioso. Sortes antigas apontaram para um coração antigo, fiel no pouco, firme no dia comum. Às vezes, a missão encontra quem não busca palco. Escolhido entre orações, enviado com paz. Na rotina escondida, visitou viúvas, fortaleceu mãos cansadas, repartiu pão sem alarde. Guardou a unidade quando opiniões batiam como vento nas janelas. Distribuiu recursos com justiça, temperou decisões com misericórdia. Em estradas sem glória, confirmou irmãos. Impôs mãos em silêncio, abriu portas com paciência. Seu nome raramente estava no mapa, mas o fruto permaneceu nas casas. Porque alguns sustentam a história pelo lado de dentro, onde só Deus vê. Aprendeu que constância também é milagre, e que ser lembrado por poucos pode significar ter sido conhecido por Deus. No fim, sua vida foi semente, discreta, mas cheia de eternidade.
Simão tinha fogo nas veias e pressa nas mãos. Quando a voz o chamou, o fogo encontrou direção. De bandeiras à bacia, de slogans a serviço, entre diferenças, aprendeu fraternidade. A mesa acolhe até antigos rivais. Zelo que mata vira zelo que cuida. Quando o coração desarma, o reino avança sem ferir. Na oficina, trocou estandartes por ferramentas, reparou portas, costurou relações. Aprendeu que lavar os pés não apaga a convicção, purifica a intenção. Onde via inimigos, passou a ver irmãos cansados. Onde via causa, passou a ver pessoas. Em pátios de pedra, aproximou contrários com pão e escuta. E seu fogo, agora manso, virou brasa que aquece sem queimar, sustentando uma mesa onde a verdade é firme e o amor é paciente. Nas ruas, espalhou reconciliação como quem semeia paz no pó do caminho. Descobriu que a força mais profunda é a que se dobra para servir. E quando o silêncio substituiu o grito, a graça fez morada em seu coração. Como te manifestarás a nós? A pergunta de Tadeu protegeu o coração do engano. Em tempos de vozes confusas, clareza é caridade. Suas rotas foram cartas vivas. Sua memória, um convite à fidelidade. Num mundo de atalhos, ele escolheu o caminho estreito e seguro. Em salas pequenas, abriu rolos e iluminou dúvidas. Perguntar não era rebeldia, era amor à verdade. A prudência guardou portas, a esperança acalmou rumores. A fé aprendeu a dizer não ao engano e sim ao que edifica. E quando a névoa cresceu, Tadeu ergueu a lamparina. Passo a passo, a clareza voltou a guiar. Soube esperar respostas sem perder a reverência. Entre o silêncio e a luz, descobriu que discernir também é servir. E sua voz mansa ainda ensina que dúvidas sinceras podem gerar fé madura. Quem ouvia suas palavras saía com o coração mais firme. Em vez de ruído, deixava paz. Em vez de pressa, direção. E no fim, sua maior resposta foi viver o que entendeu. Moedas, contas, olhares tortos. Na banca de impostos, o coração de Mateus pesava mais que o cobre. Segue-me. E a soma mudou de coluna. A casa virou mesa larga. Pecadores e esperança dividindo o mesmo pão. Depois, pena e pergaminho. Memórias viraram evangelho. Nomes, lugares, promessas. Tudo alinhado, tudo apontando para o rei. Quem era cobrado agora anuncia a graça que não cobra. Nas vielas e pátios, ele organizou histórias como quem arruma uma casa. Cada detalhe no lugar, cada promessa no tempo. O que era lucro virou legado. O que era registro virou caminho. E quando a culpa pesou, a misericórdia ajustou a balança. Assim, de rolo em rolo, Mateus mostrou que o reino visita portas comuns e transforma contas frias em testemunhos vivos. O antigo cobrador aprendeu o valor do perdão. Cada palavra que escreveu carrega o peso da redenção e o perfume da graça. E no fim, sua antiga mesa de impostos virou altar de lembranças. Nem toda rocha faz barulho. Tiago, filho de Alfeu, segurou portas com fidelidade discreta. Entre reuniões e orações, manteve acesa a chama do cotidiano. Quando a história grita, a constância sussurra, permanece. E é a permanência que sustenta pontes. Em casas estreitas, abriu rolos sem pressa. A verdade caminhou de linha em linha. Visitou enfermos, ouviu viúvas, fortaleceu mãos cansadas. Nos dias sem novidade, acendeu a mesma lamparina e a luz bastou. Guardou unidade quando opiniões batiam como vento nas janelas. Assim, tijolo por tijolo, edificou paz onde muitos só viam parede. Soube esperar o tempo certo sem perder o fervor. Aprendeu que servir também é permanecer. Seu nome não ecoou nas praças, mas ficou gravado nos céus. E no silêncio da obediência, o reino encontrou firmeza. Quer mais quis ver, quis tocar. Entre o medo do pátio e a memória do Calvário, pediu prova. A resposta não o humilhou, mostrou feridas que curam. Meu Senhor e meu Deus. E a sala pequena virou catedral. Mais tarde, caminhou para longe, onde os mapas eram suspeita, e o idioma, desafio. A dúvida se fez ponte, a convicção, estrada. Feliz quem crê, e feliz também quem busca até encontrar. Nas noites de tocha, abriu rolos e corações. A mão que antes tateava em sombras, passou a guiar passos cansados.
Ribeiros antigos viram batismos, casas simples viraram abrigo para perguntas sinceras. Em estradas rumo ao Oriente, a esperança aprendeu novas palavras. E quando o silêncio pareceu maior que a fé, Tomé recordou o toque. E o toque lembrou que a verdade tem cicatrizes e vive para todo o sempre. Quer mais história da figueira, silêncio e busca. Alguém viu antes de ser visto. Eis um homem sem falsidade. Bartolomeu carregou a surpresa como quem carrega um tesouro. Quando a verdade o encontra, a máscara cai sem ferir. Caminhou por cidades e portos. Levou esperança sem ruído. A figueira ficou para trás, mas a honestidade seguiu adiante. Onde o coração é inteiro, a estrada é mais leve. Em pátio simples, abriu rolos e ouviu histórias. A sinceridade, como sombra fresca, deu descanso a corações cansados. Entre o brilho da água e o pó das estradas, a verdade achou passagem. E onde muitos buscavam sinais, ele ofereceu transparência. Um sim que é sim, um não que é não. Assim, portas se abriram sem barulho e a paz, como um vento suave, entrou primeiro. Por onde passou, deixou o rastro sereno de quem não negocia a consciência. Quer mais? Mostra-nos o Pai. Filipe fazia perguntas que desenham pontes. Onde compraremos pão? E multiplicações nasceram da escassez. Mostra-nos o Pai, e a resposta acendeu o invisível. Em Samaria, levou alegria. Nas estradas, correu ao lado de uma carruagem. Leu Isaías como um viajante e a água se abriu em batismo. Perguntas certas, tempo certo, coração pronto. E quando a pergunta é sincera, o caminho aparece. No pátio do silêncio, ele aprendeu a ouvir antes de falar. Quando não entendeu, permaneceu perto, e a proximidade virou entendimento. De casa em casa, abriu rolos e portas, estrangeiros viraram família. Nas encruzilhadas, o vem e vê guiou passos cansados. Quem procura com humildade, encontra mais que respostas, encontra o próprio caminho. E quando a fé pareceu distante como o horizonte, apontou a luz por trás das nuvens. A pergunta virou ponte, e a ponte levou a água viva. André, o que apresenta pessoas à luz, André ouviu primeiro e chamou o irmão. No gesto simples de indicar o caminho, começou uma revolução. Trouxe um menino com pães e peixes, o pouco virou mesa para muitos. Mostrou o mestre a estrangeiros curiosos. A porta abriu para longe. Em cada esquina, um convite. Em cada casa, um recomeço. Não buscou palco, preferiu ponte. Se a luz brilha, alguém acendeu a lamparina. André nos lembra, a grandeza se faz de pequenos vem e vê. Entre redes, mercados e vilas, sua voz teceu encontros. E onde há encontro, há futuro. Onde há futuro, há esperança. Apresentar pessoas à luz, eis um milagre quieto que não termina. Pelos portos e trilhas de poeira, o convite se espalhou como brisa da tarde. Mães, anciãos e viajantes ouviram, vem e vê, e o pouco de cada um virou abundância na mesa do caminho. E se espalhou essa abundância a todos em sua caminhada grandes e pequenos. Tiago, filho de Zebedeu, pés na areia, olhos no horizonte. Chamado na praia, aprendeu que mar e missão têm o mesmo sal. Viu a menina levantar, o monte se acender, a tempestade se calar. Quando a coragem se mede, o coração fala primeiro. Estradas levaram sua voz a portas e pátios. Em Jerusalém, aço frio, decisão tomada, calar o mensageiro. Mas a espada não corta a memória dos que amam. O grão caiu e o campo floresceu. Conchas marcaram rotas e passos repetiram seu norte. Do barco à coroa do testemunho, sua vida foi semente. Onde o medo rondou, a coragem aprendeu a ficar de pé. E o mar que um dia guardou suas redes, passou a guardar sua memória. Uma maré que sempre retorna, chamando corações de volta à praia. Quando o medo sussurrar, lembra de Tiago. Não há corrente que prenda o que a fé solta. As redes rangiam, e um coração aprendeu a escutar. João, filho do trovão, seguiu os passos do mestre. Viu sinais, ouviu parábolas, encostou a cabeça onde mora a paz. No alto do monte, luz que nenhum sol alcança. No pátio escuro, passos apressados, o medo rondou. Mas o amor ficou. Diante da cruz, recebeu uma mãe e uma missão. Em casas simples, abriu pergaminhos. Em Éfeso, acendeu comunidades. Escreveu. No princípio era o Verbo. E o Verbo iluminou vielas e portos.
Quando o Império tentou calá-lo, o mar o levou a uma ilha. Ali, entre rochas e vento, visões falaram mais alto que correntes. Cartas cruzaram o mundo antigo como brasas levadas pelo sopro. Ele aprendeu que força sem amor é ruído e que o amor perfeito lança fora o medo. Seja noite ou tarde cinzenta, a luz ainda encontra caminho. De trovão impetuoso a testemunha fiel, João nos lembra: amar é permanecer. Ele Quer fugiu mais- com medo nos pés e vazio nas mãos. Nas ruas grandes, tentou se esconder do passado e encontrou uma carta com seu nome. Onésimo, o inútil, esbarrou em graça que não pergunta primeiro, acolhe, depois ensina. Paulo abriu o rolo e o coração, agora útil para mim e para você. Entre linhas e lágrimas, o fugitivo virou família. Não como peça, mas como pessoa. Não como dívida, mas como irmão. A carta pesou mais que correntes. Recebe-o como a mim mesmo. Selo de cera, destino Colossos. Cada palavra, uma chave. Cada frase, uma ponte sobre um abismo antigo. Onésimo aprendeu que o passado não manda na última linha. Que reconciliação não apaga a verdade, mas a atravessa. Que amor não ignora a justiça. Transforma a justiça em encontro. Na porta de madeira, o punho hesitou. Do outro lado, memórias e contas. Deste lado, esperança e passos. A graça pediu coragem. Voltar não é retroceder, é concluir. Em casa simples, lamparina acesa, a carta foi lida devagar. Nome trocado, destino também. Onde havia posse, nasceu abraço. Onde havia medo, nasceu mesa. E a cidade aprendeu que o evangelho muda relações concretas. Do título na porta ao lugar à mesa. Quem era inútil, virou testemunho útil. Quem era longe, virou irmão. Em ruas largas e corações apertados, o nome de Júnia acendeu memórias. Entre pergaminhos e prisões, ela e Andrônico carregaram o peso da boa nova sem perder a doçura. Não buscaram palco, encontraram caminho. Levaram encorajamento a casas simples, firmeza a comunidades jovens e esperança onde a cidade trovejava poder. Chamaram-na notável entre os apóstolos. Título não pedido, fruto de estrada. Poeira nos pés, carta nas mãos, gratidão nos olhos de quem ouviu a verdade e descansou. Algemas não calaram a mensagem, apenas a tornaram mais nítida. Onde o medo ergueu muros, Júnia ergueu pontes. Onde nomes eram esquecidos, ela lembrou pessoas. Onde vozes eram abafadas, ela abriu janelas para a luz. A missão não tem uma só voz, nem um só rosto. Tem mesa grande, serviço fiel, passos que se somam. Júnia mostrou que a autoridade no reino é feita de cuidado e que coragem pode ser mansa sem ser menor. Em cartas recomendadas e portas que se abriram, seu nome ficou como trilha para quem vem depois. Não para disputar espaço, mas para multiplicar serviço. Quando Roma tentou falar mais alto, a esperança sussurrou mais perto. O evangelho cresce em casas, em alianças, em fidelidade cotidiana. Se quiser saber onde a história avança, procure pelos servos que não desistem. No porto de Sencreia, entre amarras e marés, uma mulher guardava caminhos. Febe, serva da igreja, mãos que ajudam, passos que aproximam. Confiaram a ela uma carta, não só tinta e pergaminho, mas cuidado e memória. De casa em casa, ela era a ponte. Necessidades encontravam resposta, feridos encontravam descanso, viajantes encontravam mesa. E agora, a estrada pedia coragem, levar romanos até Roma. O selo de cera brilhou à luz da lamparina. O mar respirou fundo. Levar uma carta é mais que levar palavras. É sustentar um corpo vivo, lembrar nomes, alinhar corações, abrir portas antes que chegue o mensageiro. Em cada parada, recomendações e gratidão. Em cada rua, uma oração curta. Quando perguntas surgiam, a voz respondeu com doçura e precisão. Ninguém fica de fora do cuidado, todos cabem na graça. Na chegada, a carta abriu janelas. Doutrina firme, amor sem fingimento, membros diferentes no mesmo corpo, paz com quem discorda, honra a quem serve sem palco. À noite, sob a lamparina, Febe revisou nomes como quem revisa joias. Priscas, Áquilas, Andrônicos, Júnias, cada rosto lembrado sem mostrar nenhum. E a cidade ouviu como quem respira depois da tempestade. O evangelho também viaja em gestos,
também prega em recomendações, também chega pelas mãos de quem serve. Quem leva a carta leva cuidado. Quem serve em silêncio sustenta a estrada dos que anunciam. À beira do rio, entre tecidos e oração, um coração se abriu primeiro. Lídia, vendedora de púrpura. Trabalho nas mãos, busca na alma. Na manhã clara, a palavra encontrou passagem, não por força, mas por escuta. A água levou reflexos, a fé levou decisão. Casa aberta, mesa posta, portas para a cidade. Onde muitos viam comércio, ela viu chamado, recursos como ponte, hospitalidade como púlpito. Em Filipos, quando a noite foi pesada, sua sala virou abrigo. Pão quente, luz de lamparina, vozes baixas, esperança alta. Ela aprendeu que generosidade não é sobra, é prioridade. E que um lar pode acender uma cidade inteira. Quem abre a porta abre caminho para outros. Quem acolhe a missão multiplica os passos da missão. Lídia não pregou do alto das escadarias. Pregou com chaves, com tempo, com mesa. Nos dias de mercado, tecidos púrpura balançaram ao vento como bandeiras silenciosas da graça. Em noites de oração, as janelas ficaram acesas, o rio sussurrava e a fé respondia. E a primeira casa da Europa aprendeu a ser igreja, simples, firme, acolhedora. Eles costuravam tendas e costuraram destinos. Em Corinto, acolheram um viajante cansado e encontraram um irmão para a vida. Em Éfeso, ensinaram com mansidão o que faltava, sem disputa, com clareza. Na oficina, couro e cordas, no coração, fé e doutrina. Eles proveram que o lar pode ser farol, luz baixa, constância alta. Quando a cidade fervia, firmaram o centro. Quando a missão mudou de rota, mudaram junto. Sem perder o norte, a igreja coube dentro de uma sala. Lamparina, rolos, vozes baixas e convicção grande. Apolo chegou com fogo na voz. Eles ofereceram direção. Explicaram o caminho com precisão. E o fogo virou calor que não queima. Onde outros queriam palco, Priscila e Áquila ofereceram lugar à mesa. Porque ensino não é performance, é serviço. Em noites longas, revisaram promessas, alinharam verdades, fortaleceram mãos que tremiam e acalmaram corações que corriam. A casa ficou pequena e a esperança ficou maior. Entre portos e estradas, deixaram um rastro de hospitalidade que cura. Fé que cabe no cotidiano, amor que cabe numa tenda. De Alexandria, onde as ideias brilham como lâmpadas, veio Apolo. Forte nas escrituras, eloquente, fervoroso. Suas palavras acendiam corações, mas ainda faltavam linhas no mapa. Em Éfeso, um casal abriu a porta e o rolo. Priscila e Áquila ensinaram com mansidão. No anfiteatro, a voz de Apolo não competia, esclarecia. Mostrou nas páginas antigas o caminho que cumpre promessas. Em Corinto, plantou convicção sem plantar divisão. A água e a semente não disputam, servem ao mesmo fruto, porque aprender não apaga o brilho, depura a chama. Ele falou alto, mas escutou mais alto ainda. Quando a multidão queria rótulos, Apolo apontou o centro. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. De casa em casa abriu pergaminhos e janelas. Quando faltou ponte, ele construiu com paciência. Um versículo de cada vez, uma conversa de cada lado. Em noites compridas, revisou textos, alinhou promessas, deixou que a verdade corrigisse a pressa e afinasse o tom. E onde a fé parecia ruído, a humildade tornou-se partitura. Assim, a voz que incendiava também aquecia, trazendo luz sem queimar, trazendo firmeza sem ferir. Silas começou como mensageiro de paz em Jerusalém e virou parceiro de estrada. Levava cartas e coragem, reconciliação na cabeça, esperança nos pés. Com Paulo, cruzou portas e mercados. Aprendeu a sofrer sem desistir e a servir sem palco. Em Filipos, a noite foi longa e a prisão fria. Correntes no pulso, feridas no corpo, coração aceso. À meia-noite, em vez de queixa, cânticos. Em vez de ruído, oração. As paredes tremeram como quem acorda. As correntes caíram como quem entende. O carcereiro de espada na mão encontrou a vida onde esperava o fim. Na água da madrugada, a casa inteira mergulhou em alegria. Quando a missão pediu passos rápidos, Silas foi leve. Quando pediu firmeza, ele foi rocha. Levou decisões da assembleia como quem leva pão, para nutrir, não para ferir.
E nas estradas de pó, aprendeu que a liberdade não depende de portas abertas. Depende de um coração que canta na escuridão. Em casas simples, abriu rolos e sarou dúvidas. Em prisões, abriu hinos e sarou medos. Porque a fé que canta à meia-noite ensina o amanhecer a chegar mais cedo. Alguns apagam incêndios. Tito aprendeu a evitar que eles comecem. Em mares de Creta, as ondas batem forte. Nas ruas, vozes se cruzam, costumes se chocam. Tito chegou com um mapa diferente. Caráter antes de cargo, casa antes de púlpito. Entre pergaminhos e conversas, procurou gente íntegra. Mãos limpas, palavra inteira, coração hospitaleiro. Onde a confusão gritava, a verdade falou baixo. E foi ouvida. Ele alinhou o que estava torto. Líderes que servem, famílias restauradas, jovens sóbrios, anciãos cheios de boas obras. Graça que educa. Não licença para o erro, mas força para recomeçar. No porto, navios partiam. Nas casas, corações ancoravam. Ordem que nasce do amor e não do medo. Tito lembrou. Mostra-te em tudo exemplo de boas obras. Porque a vida prega antes da boca. Quando a cidade viu Constância, o barulho perdeu espaço. Em mesas simples, o pão circulou, e com ele, a paz. Rostos que não vemos, mas vidas que mudam, assim a graça organiza o caos. E Creta, cercada de água, encontrou terra firme no caráter. Ordem mansa, esperança forte. No exílio de Pedras e Vento, João ouviu trombetas sem metal. 7 cartas viajaram antes de serem escritas. Já estavam no coração das comunidades. Candelabros acesos, portas abertas, um trono acima dos tronos. Dragões não vencem quando a esperança escreve. No fim, não é o medo que assina a última linha, é o cordeiro. E a cidade que desce não tem noite, porque a luz não se apaga. Quem tem ouvidos, escute. A história ainda caminha para a luz. Entre rochas e sal, ele aprendeu a ver além do horizonte. Os passos das igrejas soaram como maré, ora forte, ora mansa, mas sempre voltando à praia da vida. E no rolo aberto, a dor ganhou sentido, a luta ganhou canto, a esperança ganhou forma. Porque a última palavra não é ruína, é nova criação. A visão não é de quem domina, mas de quem permanece fiel até o fim. Cada tribulação se transforma em testemunho quando a fé segura a mão da graça. E mesmo nos silêncios mais longos, a promessa continua pulsando como o coração do mundo. A juventude não é um obstáculo, é um chamado que corre. Timóteo cresceu entre escrituras e afeto. Fé da avó, coragem da mãe, raízes que sustentam tempestades. Quando Paulo passou, o futuro bateu à porta. Estradas se abriram, o mapa virou missão. Entre sinagogas e mercados, aprendeu a ouvir antes de falar e a servir antes de liderar. Cartas cruzaram mares com seu nome. Meu verdadeiro filho na fé. Paternidade que forma sem prender. Em Éfeso, a cidade fervia. Grupos, debates, ruídos. Timóteo manteve a chama no centro. Ninguém despreze tua mocidade. Não como slogan, mas como responsabilidade. Exemplo na palavra, no amor, na pureza. Quando o peso veio, lembrou das mãos e orações. Dom não é brilho, é serviço. A mesa simples abriu pergaminhos e corações. A verdade com ternura. A disciplina com lágrimas. Porque firmeza sem carinho endurece. Carinho sem firmeza enfraquece. Ele escolheu ambos. Em vielas e pátios, jovens e anciãos sentaram juntos. A esperança deixou de sussurrar e começou a ensinar. E, pelo pó das estradas, o futuro veio de mãos dadas com a fidelidade. Se a juventude é chama, a fidelidade é óleo. Quer mais história? Há feridas que mãos tocam e feridas que palavras curam. Voz. Lucas, médico amado, entre ungüentos e pergaminhos, aprendeu que memória também cicatriza. Voz. Não viu tudo com os próprios olhos, então ouviu quem viu. Registrou com cuidado, ordenou com carinho. Voz. Em suas linhas, a compaixão tem detalhes. Crianças, mulheres, estrangeiros, cada história recebe luz. Voz. Companheiro de viagem, seguiu mares e estradas com Paulo. Quando a dor apertou, ficou perto. Voz.
Seu evangelho começa na esperança de um berço e caminha até corações acesos na estrada. Voz. Nos atos, o sopro vira mapa. Portas se abrem, línguas se entendem, a cidade treme, de vida. Voz. Lucas escreve como quem cuida. Limpa as feridas da dúvida, amarra com sentido, cobre com esperança. Voz. Quando a história parece ruído, ele oferece partitura e a fé encontra de novo o tom. Voz. Porque lembrar é permanecer, e permanecer é vencer o esquecimento. Voz. Em casas simples, rolos foram abertos. Peregrinos cansados descansaram os olhos nas linhas. E, como bálsamo discreto, o relato de Lucas curou feridas que ninguém via. Voz. Quando faltar fôlego, leia quem ficou por perto. Algumas histórias caminham, a de Marcos corre. Entre portas que se abrem e ruas estreitas, um jovem aprendeu o peso da pressa e o valor da volta. Nas primeiras viagens, o medo falou alto. Ele voltou. Mas a graça não fecha a estrada para quem tenta de novo. Com Barnabé, reaprendeu coragem. Com Pedro, ganhou memória de testemunha. Em Roma, ferros e tochas. A voz de Pedro virou mapa. A pena de Marcos, caminho. Seu evangelho respira ação. Mãos que tocam. Passos que alcançam. Milagres que acontecem logo. Quando a dor é urgente, a esperança também precisa ser. Marcos escreveu para feridos que não podiam esperar. Cada página é um socorro. O rei serve, cura, liberta. E segue adiante. Quem caiu no capítulo passado encontra recomeço no próximo versículo. No fim, o túmulo vazio corre à frente. O futuro já começou. Em casas simples, o rolo abriu de novo. Feridos respiraram fundo. E, como faísca em palha seca, a boa notícia avançou por vielas e portos. Rápida, viva, imparável. Se faltar fôlego, leia Marcos. O servidor ainda corre por você. Quando a verdade acende, até as pedras prestam atenção. Em Jerusalém, escolheram servos para cuidar de mesas, e Deus acendeu púlpitos. Estevão, cheio de sabedoria e coragem, serviu pão com graça e palavras com vida. Sinais abriram portas, o coração de alguns se abriu, e o de outros se fechou. No pátio do julgamento, pergaminhos tremeram nas mãos, a multidão dividida, a luz inteira. Ele contou a história desde Abraão até o rei que recusaram, não para ferir, mas para curar. Quando o rumor virou grito, o céu pareceu descer ao pátio, e a paz subiu ao peito. Enquanto pedras pesavam, a graça ficou leve. Ele pediu perdão para quem atirava. Ali perto, um jovem guardava mantos. Mais tarde, guardaria cartas. E depois, guardaria igrejas. O sangue virou semente, a cidade tentou calar, e o mundo ouviu mais alto. Em ruas estreitas, sussurros viraram cânticos. Casas simples abriram portas. Os mapas ganharam novas linhas. Porque quando um testemunho cai, 1000 se levantam. A coragem não faz barulho, ela faz caminho. As redes estavam vazias, até que uma voz encheu o mar. Pedro, pescador da Galileia. Mãos calejadas, noites longas, esperança na beira d'água. Na areia úmida, passos se aproximaram. Segue-me. O coração obedeceu antes dos pés. Das redes ao chamado, o barco virou púlpito e a margem virou destino. Quando olhou para essa voz, caminhou sobre o impossível. Quando temeu, afundou. Uma mão o ergueu. Na pedra fria, gravou-se um nome novo. Firmeza para sustentar quem cai. Ao redor do fogo do pátio, o medo sussurrou. O galo cantou, o olhar baixou. O coração chorou. Na manhã seguinte, brasas e peixe. Perdão servido como pão quente. O recomeço tem cheiro de graça. Pedro aprendeu a ser rocha, firme, mas humana, forte e ainda assim quebrantada. Em casas simples, abriram pergaminhos. Vizinhos viraram irmãos. Redes que antes pegavam peixes, agora colhiam vidas. E, por estradas de pó e portos antigos, a fé cresceu como chama protegida do vento. De redes vazias à rocha da esperança. Ele perseguia até que a luz o derrubou. Chamava-se Saulo, temido, caçador de seguidores do caminho. A caminho de Damasco, partiu para aprender.
mas o destino o esperava na estrada. Uma luz tão forte que o silêncio falou. Ali, o perseguidor ouviu um chamado, não para destruir, mas para anunciar. De Saulo tornou-se Paulo, do rigor da lei, a graça que transforma estradas, mares, cidades. Suas cartas acenderam comunidades e cruzaram séculos. Prisão, perseguição, naufrágios, o corpo marcado, a fé inabalável. Paulo deixou um mapa: firmeza na tempestade, coragem na fraqueza, amor acima de tudo. Em casa simples, cartas eram lidas em voz baixa, corações ardiam, vidas mudavam. Onde havia medo nasceu esperança, onde havia divisão brotou comunhão, e o nome de Cristo ecoou por vielas, portos e desertos, como fogo que não se apaga. Ele partiu para mudar o mundo e o mundo mudou por dentro. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe.